Bom dia, pessoal. Aula de Fisiomecânica da Locomoção Terrestre. Hoje é dia 1º de março de 2021. Vamos nessa aula 5, na nossa numeração organizada ali no plano de ensino. Nós vamos falar hoje sobre as teorias da locomoção terrestre. O objetivo da aula hoje é essa, né? Então, a disciplina já é bastante teórica e hoje nós vamos ser um pouquinho mais teóricos ainda. Então, eu peço essa paciência de vocês. Eu vou pegar aqui meu controle, só um momento, gente, um pouquinho de atraso, de emoção aqui. Suspense. Vamos lá. Voltando. Bom, pessoal, já vou começar aqui compartilhando a tela. Vamos lá. Peço desculpas aí pelo atraso. Vamos lá. Qual é a ideia, então, hoje, pessoal? Aqui vocês estão vendo um belo exemplo do que é a nossa abordagem experimental nas nossas coletas, né? Uma piadinha aí, até sobre a questão da validade ecológica, né? Das coisas que a gente faz muitas vezes. Mas no fundo, assim, o que acontece? Nós somos eminentemente, e vocês estão sendo formados também, a serem eminentemente experimentalistas, né? Assim, entre várias abordagens que a gente tem de pesquisa na área biodinâmica, né? Ou nessa nossa área que a gente poderia dizer que tem uma predominância das ciências naturais, né? E, a gente faz uma abordagem muito mais experimental do que teórica, né? Nas áreas mais antigas, assim, das ciências naturais, como biologia, física, é muito comum fazer uma divisão de abordagens que são a experimental e a teórica. No campo da educação física, a gente é muito fraco nisso, e uma das razões é o nosso problema epistemológico, né? A gente nem saber direito o que a gente ainda ter gente discutindo se a gente é ciência ou não. Eu acredito que a gente não é uma ciência, a gente se aprende de ciências para aplicar para um campo profissional, né? E isso, para mim, não é nenhum problema, sabe? Não me cria nenhuma crise de identidade por causa disso. Mas essa é uma das razões, essa complicação até da nossa identidade acadêmica, né? É um dos fatores. E a nossa baixa formação mesmo, básica, nos aspectos de formação científica, né? Então, também quando a gente usa as abordagens das ciências naturais, a gente não vai tão a fundo quanto a gente deveria. Porque, por exemplo, uma coisa que deveria ser básico para nós é esse entendimento de essa abordagem experimental, mais experimental ou mais teórica para os nossos campos, né? Enquanto que eu vejo que tem sentido nós sermos bastante experimentalistas, porque nosso campo envolve um campo profissional, a gente tem que dar respostas para o campo, né, como a gente diz, então tem sentido isso. É uma pena também a gente não ter esse entendimento desses aspectos teóricos, ou quando a gente tem, muitas vezes são renegados ou postos para hierarquizados, assim, como menos importante. Esse embate, né, acontece na física, acontece até na biologia, mas num nível muito alto, assim, e não chega a ser um nível em que haja, como é que se diz, a ideia de que o outro não existe. Me faltou o termo. Não existe essa coisa do... Na nossa área é muito comum. O cara é o da teoria, então ele não sabe, porque eu sou o da prática. Aí tem caras da teoria que é o contrário. Eu sei, né? O outro não sabe, mas ele viveu todo o tempo na prática, mas ele não sabe. Quando eu vou conversar com ele, eu tenho que chegar lá e dar as luzes para ele, como se fosse, né, uma alma penada que tivesse que jogar uma luz ali de Deus sobre ele, né? Esse é um dos grandes problemas nossos de área, que se colocam também nesse nível. Mas, claro, o que eu vou falar com vocês aqui
é muito mais específico para o campo acadêmico, né? Então, a ideia que eu trouxe hoje para vocês é ter uma aula só, realmente é muito desequilibrado, assim, e vai ser muito sucinto, onde eu vou expor para vocês as principais teorias da locomoção, em que se tenta compreender as razões ou as determinantes mecânicas do porquê nós gastamos tanto de energia para nos locomover, né? As razões ou as determinantes mecânicas do nosso custo metabólico de locomoção. Resumindo, é isso, né? Quais são os fatores que regem, que explicam, né, o quanto gastamos de energia para nos locomover na natureza, né? Essa é uma questão muito antiga da fisiologia, ela não é nova, né? Ela remonta aos primórdios da fisiologia muscular, né? Vários pesquisadores que queriam compreender bem como o músculo funcionava, entre eles Rio e o professor Fein, né? Eles vão também se deter ao entendimento da energética do corpo todo, né? E especialmente num movimento que é super importante, né, para o ser humano, que é a da locomoção. Então, a partir daí, começou a se querer compreender também, junto dessas questões de como o músculo isolado, ou o músculo em si funcionava, também queriam entender como essa energética funcionava a partir dos músculos, sabendo que os músculos, né, um papel predominante aí no exercício, né? Então, essas questões são muito antigas. Eu vou resumir para vocês as principais teorias que eu julgo elas, né? Mas, obviamente, fica aqui o registro também da minha limitação para entender isso. Esse é muito enviesado em cima da escola que eu tenho também de formação, mas eu acho que já vai ser bastante útil. Assim, eu vou trazer aqui algumas opções que até vão fugir do que a gente viu ao longo do semestre, mas pelo menos vão dar essa luz para vocês dessas principais teorias ao longo do tempo na ciência sobre essa questão aí que eu pus para vocês, tá? Que eu coloquei para vocês. Algumas delas, pessoal, só queria também fazer outro registro inicial. Elas são chamadas, e de vez em quando eu vou resvalar e vou acabar falando, tratando isso, né, em termos de hipóteses, mais do que de teorias. Aí tem uma discussão também epistemológica, né? Quando eu digo a hipótese, é só porque os próprios autores até que lançam ela chamam ainda esse conjunto de ideias que dão essa teoria como algo um pouquinho mais reticente, assim, que precisa ainda ampla confirmação, etc., e por isso eles chamam de hipótese, né? Então, às vezes vai aparecer isso, a teoria do custo de geração de força ou a hipótese do custo de geração de força. Em soma, é sempre um conjunto de ideias que tem um certo regramento entre elas, tem um mapa conceitual bem formado que vai dar tamanho até de uma teoria, mas algumas vezes não estão tão comprovadas e podem ser chamadas de hipóteses. Muito bem, pessoal. Hoje eu vou falar para vocês dessas 4 teorias principais. Obviamente, a primeira delas eu tenho falado muito, né? Então, eu vou falar muito pouco hoje, né? Que é a teoria ou hipótese, né, do custo energético relacionado à produção do trabalho mecânico, né? A segunda teoria que nós vamos ver hoje, essa sim, um pouquinho mais em detalhes, vai ser a teoria lá do custo energético relacionado à produção de força muscular, né? Nós vamos ter ali, aqui está fora da ordem, nós vamos falar da ativação muscular também, custo energético relacionado à ativação muscular, que é a teoria do custo eletromiográfico também, e, por fim, a teoria das colisões, que é outra perspectiva também bastante usada em locomoção para se compreender essas determinantes mecânicas do custo energético, muito usado no campo da robótica, tá? Então, com alguma interface com as nossas áreas, mas a gente vai ver que tem várias áreas que vão tentar responder essas questões e elas se cruzam bastante em alguns lugares. Eu vou falar um pouquinho das histórias para vocês verem como há essa interface com essas áreas da robótica, da biologia geral, das ciências do esporte ou do movimento, né, que é o nosso campo, e da fisiologia mesmo, né, fisiologia integrativa ou fisiologia aí geral. Muito bem, pessoal. Eu poderia dizer que a primeira teoria, então, estruturada, tem a ver com essa do trabalho mecânico que a gente falou. Ela tem como é que se diz? Ela tem uma importância, né, por causa da questão da lei da termodinâmica, né, e de uma relação muito óbvia
de que se eu quero entender a energética de movimento, um dos fatores que são importantes é entender a energia mecânica que é gerada a partir desse combustível, né, dessa energia metabólica, digamos, né? Portanto, as leis da termodinâmica e suas relações de transformações energéticas vão ter muito sentido quando eu trate de uma teoria que calcula energia mecânica também a partir desse movimento, né? Obviamente. Então tem esse sentido. Embora pareça super óbvio, ela é extremamente difícil, né? Por causa da dificuldade de medição do trabalho mecânico. Para vocês terem ideia, gente, é engraçado, né? Mas assim, claro, a gente viu já ao longo do semestre, vocês já tiveram algumas experiências, de que, claro, o trabalho mecânico ele advém de procedimentos experimentais que são muito antigos também, e são muito simples, né? Hoje nós temos a fronteira do conhecimento com questões genéticas, microbiologia, biologia molecular, etc., nesses campos, mas é engraçado que a própria quantificação do movimento, que é uma das coisas mais básicas, né? Isso está na base lá dos historiadores até da ciência, né? Continua sendo um dilema, né? E uma origem de muito erro, de muito ruído em medidas, né? Hoje a gente tem por exemplo, hoje nós temos uma profusão de equipamentos que nos dão movimento, por exemplo, e tem altíssimo problema de validação, né? Para vocês terem ideia, assim, vou trazer só um caso do estudo do Pavey, né? O meu amigo lá, o Gaspar, ele usou o Xsense, né? Que é famoso, faz mais de 10 anos, que é o que mais aparece nos congressos mundiais de biomecânica, as estandes do Xsense, né? Porque é uma das tecnologias mais famosas dessas markerless, né, de tecnologias que não usam sensores e tal, só que ela envolve um probleminha que tem que botar aquela roupa, né? Na verdade tem sensores, só que é na roupa, então tu veste a roupa, tu tem sensores inerciais ali de movimento, e super interessante. Eu tô num projeto com a professora Aline Haas, e agora ela está na Inglaterra, está de novo analisando esses dados, onde ela me mostra os vídeos ali do Xsense. É lindo, assim, tu bota a roupa e tu sai a fazer o exercício que tu quiser, a reconstrução tá em tempo real, tá que nem o Vicon, só que sem precisar colocar aquele monte de marcador, muito mais rápido, né, digamos assim. É lindo e até no detalhe daquela coisa das artes. Só que, quando a gente vai para os números, as coisas não são bem assim. O trabalho do Pavey, do ano passado, retrasado, de pouquíssimo tempo, publicado, ele mostra que os erros de medida de alguns ângulos passam de 20%, que isso não é pouco, tá? O erro de validação. E, além disso, pior de tudo, aí entra no nosso campo, né? Quando a gente quer analisar centro de massa, comportamento do centro de massa e a repercussão do padrão de movimento desse centro de massa reconstruído em termos de trabalho mecânico externo, que é uma medida que a gente usa muito, ou seja, é uma tradução daquele movimento em termos energéticos, que vocês já viram aqui, mais ou menos como se calcula, né? Já viu em aula, esse erro sobe para 300%, ou seja, é muito mais erro do que medida, assim. E os desenhos do centro de massa, que deveriam ser, o cara está caminhando e deveria estar fazendo aquele desenho que a gente conhece, e o Vicon e os sistemas validados mostram que o cara está fazendo isso. Só que quando vão ver no Xsense é assim, ó, não é força de expressão, é algo assim mesmo, é qualquer coisa, assim, né? Então ainda precisa muita adaptação. Então é incrível ainda como um campo que é dos mais antigos, em as áreas da fisiologia, eles ainda precisam de muito trabalho com a tecnologia mesmo, né? Inclusive acerca de coisas que a gente julga que são muito simples, né? Que parece que estão resolvidas, mas não estão, né? Então, bom, o professor Cavanha, essa teoria, ela vai começar, assim, no que a gente conhece. Antes tem registros de Borelli e até Leonardo da Vinci que fala algo de energética, mas naquele tempo, especialmente para Leonardo da Vinci, nem as bases da mecânica clássica estavam ainda. Foi depois de algumas centenas de anos que Newton, etc., vão dar as bases do que a gente conhece mais estruturado como a mecânica clássica, né? Então, há esses registros. Mas, assim, de modo moderno, científico, vai ser o professor Fein, sob uma forte inspiração do professor Hill, que vai fazer as primeiras determinações. Nos 2 artigos clássicos dele, do ano de 1930, onde o Fein vai calcular o trabalho mecânico
em fases de sprint. Ele vai querer estudar essa energética máxima do ser humano e essas provas atléticas, que representariam um limite humano, né, nessas condições, né, de sprint. Inclusive com participação do Demeny, que é um cara muito importante da história da educação física de influência europeia, né, e francesa especialmente, mas que vai trabalhar com o FEM em alguma relação. Mas assim, voltando aqui para a questão, o FEM vai fazer essas primeiras determinações com método cinemático, ele vai usar câmeras de cinema, que eram da época, assim, em uma velocidade até bastante grande. Se dizia que tinha algum erro, assim, mas provavelmente aquelas câmeras eram melhores do que muitas câmeras nossas comerciais que a gente usa com uma frequência alta, né? Ele então fez essa base, onde ele vai usar esse método aí que eu falei para vocês, que é o método Fehn-Cavanha, né? Ou o método das frações, também se dá esse nome, é o Fractions Approach, né? Que é o que eu ensinei para vocês. O outro método vai ser das fontes, o Source Approach, que seria essa abordagem das fontes, resumindo um pouco, a dinâmica inversa, né? Onde tu estima ali uma potência articular, um trabalho articular, e depois tu soma todo esse trabalho de todas as articulações para o corpo todo, né? E ali tu terias um trabalho total. Esse é menos usado para cálculos de trabalho total. Eles são muito usuais para aquilo que o nome já dá, né? Para as fontes, para entender quanto é a geração de potência excêntrica, concêntrica, né? Ele é interessante. Mas na locomoção foi menos estudado. Tá? As bases que a gente entende hoje foi extremamente usadas com o nosso método, aí, o método Fehn-Cavanha, tá? Ou o método das frações, digamos assim, onde teria fração de trabalho externo e trabalho interno, por isso o termo frações, né? Nesse sentido. Muito bem. O que acontece? 1930. Essas ideias elas vão ficar paradas, o próprio FEM vai mudar de área, até por questão de guerra, entre outras coisas. O FEM vai estudar a parte de fisiologia muscular, mas também ele vai fazer história na área respiratória, onde ele vai para o deserto e vai estudar muita coisa em função da Segunda Guerra, né? Ele vai em centros militares, inclusive, e vai fazer uma escola muito forte, inclusive os italianos também vão colaborar, com o FEM depois, nos anos 50, 60, no pós-guerra, nessa área aí. E a parte essa do trabalho mecânico, que estaria relacionada à fisiologia muscular, vai ficar um pouco parada. Vai ser nos anos 60 que o professor Cavanha, sob a inspiração do FEM e sob a orientação do Margaria, que vai começar a estudar novamente esse método. E entre outras, ele vai usar a acelerometria. O Cavanha vai ser muito, muito, muito à frente do seu tempo. Ele vai testar essa tal acelerometria. É até engraçado, eu fiz umas buscas uns anos atrás, aparecem esses dois trabalhos dele lá dos anos 60 e depois fica parada essa acelerometria até que descobrem ela nos anos 90 e se começa a se aplicar para um monte de área, né? E a gente sabe, né, hoje é super usada, um método super usado, embora tenha os seus problemas, né? Mas o Cavanha vai ficar famoso especialmente por causa do método que mais funcionou naqueles anos para ele, que é o da plataforma de força, o equipamento, na verdade. Né? O método é sempre aquele mesmo, né? de se basear no centro de massa e nos centros de massa segmentares, né? E a partir dali calcular os trabalhos mecânicos a partir das variações de energia, né? Como a gente já viu. Mas é nos anos 60 onde vai ficar famoso, vai dar essas bases aí. 63 no artigo de caminhada e 64 no artigo de corrida, onde ele vai mostrar a primeira evidência indireta integrativa de que há energia elástica no corpo, porque a eficiência do movimento de corrida vai se sobressair a eficiência muscular. E esse vai ser uma sinalização do corpo todo de que há mais alguma energia além da metabólica, há uma energia que se reutiliza, né? Aí vem a ideia dos mecanismos minimizadores, né? Que é o elástico, né? De uma passada precedente, tu reutilizar essa energia. E aí o trabalho mecânico ultrapassa a eficiência dos 25% muscular na fase concêntrica, né? E, bom, a partir dali ele vai estudar essas bases, até em nível muscular, né? Cavanha vai ajudar isso. Depois o professor Come vai se aprofundar bastante sobre os aspectos neuromusculares dos ciclos alongamento e encurtamento, né? Muito bem. Essas teorias vão ajudar para várias coisas, né? Eu queria só deixar esse registro. Elas vão ser
ainda essa teoria, vamos chamar assim, ela vai ser uma teoria que vai nos informar muito sobre a energética de locomoção animal geral. Então, vão ter até comparações usando essa base de ideias, né, sobre a locomoção terrestre, aquática e aérea, né, e também sobre a locomoção terrestre, sobre questões para se entender, uma questão central, que depois vai aparecer na próxima teoria que a gente vai falar, é uma questão central da biologia geral, que é entender o porquê que animais muito grandes gastam, em geral, muito menos energia do que animais pequenos. Animais grandes são relativamente econômicos, quando normalizados por tamanho, por quilograma de massa carregado, eles costumam gastar muito menos, assim, na ordem de 10 vezes, não é pouca coisa. O elefante gasta 10 vezes menos energia para se locomover por quilograma carregado do que ratos, né? Nesse modelo de tamanhos ali entre rato e um elefante, existe essa diferença que obedece uma regra alométrica, não é uma diferença linear, ela é não linear, por isso que se chama alométrica, né? Quase sempre obedecendo ali uma função exponencial, algo assim. Tá? Muito bem. Então, se queria entender o porquê disso. O cálculo do trabalho mecânico ajudou a entender alguns aspectos. Só que nessa questão, essencialmente, o trabalho mecânico foi um pouco limitado. O que acontece? E aí a gente já fala de um limite desse modelo, embora não seja um problema, é uma evidência apenas. A quantidade de trabalho mecânico que esses animais grandes geram, desde elefante, em comparação, bom, vamos botar todos, né? De rato a elefante, vamos chamar assim, de um tamanho a outro, assim, né? Bastante estudados na natureza, eles têm uma relação linear, ou seja, não há uma vantagem para esses animais maiores. Os animais maiores geram trabalho tanto quanto os ratos por quilograma carregado. Ou seja, o trabalho mecânico em si não ajuda a explicar essa maior economia, né? E, portanto, também uma maior até eficiência desses animais. Porque se eles geram a mesma quantidade de trabalho mecânico, significa que os grandões vão gerar muito trabalho mecânico em relação aos pequenos para uma quantidade de energia tão pequena. A eficiência sempre é uma divisão, né? Então vai mostrar essa vantagem aí para os animais grandes também em termos de eficiência, né? Mas isso mostra que o trabalho mecânico não é a principal explicação. Isso é só uma forma de visualizar o problema, mas não é a razão. Uma teoria que vai se ajustar bem para essa questão geral da biologia geral, né? Lembrando lá do porquê que animais grandes gastam tão pouca energia relativamente em relação a animais pequenos, vai aparecer a teoria do custo energético da geração de força muscular, né? Então, a partir dos trabalhos do professor Cran, vai coordenar um laboratório que ainda existe, que é a Estação Experimental de Concord de Harvard, onde vão ter as primeiras medidas de força muscular direta, imagens também. Os caras vão ser pioneiros em muita coisa, assim, que depois até os modelos humanos vão se utilizar. Mas esse laboratório famoso vai, a partir dos estudos com trabalho mecânico, especialmente em colaboração com Cavanha, eles vão começar a perceber outros fatores mecânicos que podem ajudar a entender essa pergunta antiga, né, da fisiologia, né? E o que eles vão perceber? Vai ter um artigo que vai resumir isso, que vai ficar muito famoso, um artigo publicado na Nature, publicado pelo Taylor e seu estudante, na época, o Roger Cran, que hoje é o professor que está se aposentando, que fez um dos últimos trabalhos aí de uma coorientação, ou orientação certamente foi com o Edson, né, que nos orgulha muito. O Cran e Taylor, em 1990, eles vão produzir esse artigo que vão lançar essa teoria, né, de que o custo, a determinante mecânica mais importante que vai explicar o custo energético de corrida, aí a gente já vê um limite, essa teoria nunca tratou da caminhada, por exemplo, então esse é um dos limites da teoria, né? Mas na corrida ou em locomoções saltitantes, tá? Que saltos também, cangurus, eles vão confirmar isso, a determinante vai ser principalmente a força muscular, mas não vai ser só isso. Tá? Vai ser também relacionado ao tempo em que essa força muscular
tem para sustentar o corpo. Tá? Então, dessa teoria da geração de força muscular, vão surgir, o conceito dela é baseado em dois aspectos. Sempre ligado à força muscular, mas dois aspectos que a gente pode fazer duas setas assim, em torno da força muscular. Uma delas é o tempo... Não, primeiro que é principal. A principal objetivo da força muscular durante a corrida é sustentar o peso corporal. Né? A gente tem que lembrar que em velocidades constantes, as forças de reação do solo são iguais exatamente à força-peso, em média. Tá? Claro, nós temos uma fase de voo, quando a força é zero, por isso que quando está em contato a força se eleva muito, porque em média, ao longo de uma passada inteira, eu tenho que igualar essas forças. Newton-Euler, né? Então, as forças de reação do solo verticais, média, ela deve ser igual à força-peso. E ele vai mostrar que realmente é verdade que as forças de reação do solo verticais são muito maiores que as horizontais. Né? E na corrida isso aumenta, essa relação aumenta, é da casa de 10 vezes e tal. Então, ele vai dizer que a força muscular, devido à sustentação de peso, é uma determinante do custo energético e, além disso, também o tempo que eu tenho para produzir essa força. E aí que vai entrar um fator que vai ser fundamental nessa teoria, que é o tempo de contato. Tá? É o tempo de contato, que vai representar isso, o tempo em que meus músculos têm para sustentar o seu peso durante a corrida. Né? Só que, vejam bem, aí, chegando até esse ponto, gente, a gente tem que lembrar de uma coisa, tá? Tem que estar bem atento nisso. Essa teoria, resumidamente, ela vai causar um pouquinho de estranhamento já para quem estuda um pouquinho sobre mecânica de corrida. Porque alguns poderiam pensar que esse tempo de contato representaria o quê? Geralmente o que a gente vê pelos modelos elásticos, né? Pessoas com tempo de contato menor costumam ser mais reativos e muitas vezes têm um mecanismo elástico melhor. Né? Esse é o raciocínio que a gente faz dos estudos de locomoção. E isso indicaria que eles gastariam menos energia com menor tempo de contato. Só que no espectro de análise que ele está vendo, que vai lá do elefante para o ratinho, a coisa se inverte. O que ele vai ver é que os elefantes têm tempos de contato muito maiores. Tá? E se esse tempo ser maior, vai indicar uma possibilidade de recrutar fibras musculares mais oxidativas. Enquanto que os animais pequenos vão ter tempos de contato muito pequenos. E os músculos, e nós vamos ver que vai ter uma certa semelhança em fibras musculares em todos esses animais. E vão ter algumas características mecânicas deles que vão colocar eles sob as mesmas condições. E aí vai aparecer essa possibilidade. Os animais pequenos vão ter menos tempo de contração. E, portanto, eles vão tendencialmente usar fibras menos oxidativas, mais glicolíticas, e isso vai fortemente explicar as diferenças energéticas. Tá? Resumindo um pouco, a teoria é essa. Mas eu já comentei um pouquinho para vocês das críticas à teoria anterior, né? Quais são as críticas sobre o trabalho, a teoria do trabalho mecânico, e é onde a teoria do custo de geração de força vai tentar avançar, né? Uma delas é sobre o problema da contração isométrica. Eu tenho contrações isométricas posturais que não geram trabalho mecânico. Né? Obviamente, porque trabalho mecânico é força vezes distância. Eu tenho que ter deslocamento. Né? Então, as isometrias já são uma fonte de gasto energético que a teoria do custo de geração de trabalho não atinge. É um limite dessa teoria, né? Dessa abordagem. Outro problema é sobre a cocontração. É um velho problema que, inclusive, a dinâmica inversa tem também. Nós dividimos esse problema entre as duas abordagens, né? Quando a gente analisa o trabalho mecânico, a gente vê só o líquido. Né? Na dinâmica inversa é a mesma coisa. Quando eu vejo o trabalho mecânico de membro superior, porque ele acelera em relação ao centro de massa, eu posso estar fazendo essa aceleração sob altos níveis de cocontração. Só que o nível de cocontração ele se anula em termos energéticos. Isso é parte do conceito de cocontração. Eu tenho uma produção de força,
de um músculo antagonista em relação ao agonista. Eles se anulam per se. Então, o próprio conceito de cocontração já envolve isso. Ele, de certa forma, é uma energia que não é aproveitada. Ele tem suas funções, a gente sabe, para estabilidade articular, etc., mas ele não vira movimento e nem trabalho líquido, vamos chamar assim. E o que nós medimos é sempre esse trabalho líquido. Eu estou sendo redundante, tá? Mas só para fortalecer o conceito. Isso na dinâmica inversa é a mesma coisa. A dinâmica inversa tenta usar macromodelos para resolver isso, é colocando análise de sinais eletromiográficos para quantificar as coativações e aí estimar também essa quantidade aí de trabalho que é anulado pelo seu antagonista, digamos assim. Mas é um problema geral, tá? É uma fonte de limitação das análises do trabalho mecânico. E a outra limitação era a dependência do tamanho, que eu acabei de dizer para vocês lá. Existe uma dependência de tamanho linear, ou seja, não obedece à relação energética metabólica, né, em termos de tamanho de animais. Então, ele não se ajusta bem à teoria. Não é só devido, não é devido ao trabalho mecânico as diferenças de tamanho lá do elefante e rato, né? Como comentei para vocês. Então, essa teoria perdi alguma coisa aqui nesse slide antigo, tá? Mas essa teoria ela vai ter relação também, de certa forma, agora em termos mais de mecânica muscular, ligado a uma integral da força de reação do solo ao longo do tempo, vezes um fator proporcional à taxa de pontes de miosina lá acontecendo. Tá? E aí que entra a questão do tempo. Se eu tenho menos tempo para produzir essa taxa, eu vou ter que chamar unidades motoras que respondam melhor a essas questões de pouco tempo, de maior velocidade, né? E a partir daí que vem as diferenças energéticas. Deixa eu mostrar, esse slide eu vou passar um pouquinho, mas vamos mostrar os dados assim do próprio... esse aqui é já do Roberts. Num artigo posterior, esse aqui é aplicando para bípedes, né? Então, humanos também, mas tem vários tipos de animal. Tá? Tem de tudo, tem peru aqui, que eu sempre lembro, Guiné-Fowl é um tipo de peru, e o turkey é o peru, os outros não lembro direito. Mas o que eles vão ver? Eles vão ver que, vejam como a potência metabólica, curva anterior, vou de novo aqui, eu me passei, aqui eu tenho potência metabólica, tá? Olhem a cara dela, e agora vejam como a próxima curva vai se repetir muito, tá? Então, mais do que números, etc., mas olhem só para a cara das curvas, assim, mais qualitativo. Vejam que elas se assemelham bastante. Tem algumas diferenças, né? A curva do humano ali subiu um pouquinho e tal, mas, em geral, as curvas são muito parecidas. Só que agora eu estou falando do tempo de contato. Mas vejam só vocês, nada é simples, né, nesse negócio. É o inverso do tempo de contato. Tá? O inverso do tempo de contato vai se assemelhar muito ao custo. E aqui aparece uma primeira sinalização de que esse tempo de contato tem relação com a energética. Tá? Só que vejam só que é o inverso dele, né? É 1 sobre. Depois vai ter esse coeficiente de custo, que vai envolver esse dado teórico, né? Do tempo necessário para produzir produzir a força para sustentar o peso corporal, né? E eles vão começar a ver que há uma relação desse coeficiente de custo com a energética, né? Uma questão que se coloca aqui, que eles não tinham interesse em resolver, são as adaptações intraespécie, que aí nós vamos para o nosso problema. Tá? Aqui eu levanto uma das questões que essa teoria, eu vou mostrar alguma evidência mais posterior, mas são muito pequenas, assim, sobre a aplicação intraespécie. Né? Qual é o problema dessa teoria, gente? Ela vai assumir que toda a fonte do gasto energético serve para resolver um problema, que é a sustentação do peso corporal. Ou seja, por exemplo, o gasto energético para eu movimentar meus braços seria muito baixo, seria negligenciável, né, para fechar a teoria toda, né? E, além disso, ela não trata do trabalho, que é uma crítica que o Haglund faz muito forte num artigo super interessante na Science, que é Correndo contra a Lei. Ele bota lá, é super interessante o título, e é uma aula de epistemologia até, é muito legal de ler sobre questões científicas, etc., de Haglund 2004. Tá? Eu vou disponibilizar para vocês esse artigo também. Tá?
O que acontece, pessoal? Essa teoria ela tem 3 premissas que o Cran e Taylor lançam no artigo lá na Nature em 1990. Uma delas é que o custo de sustentar o peso é maior do que todas as outras fontes, e é predominante, esse é o papo, né? Por causa, em base do que ele sabia sobre a biomecânica da corrida, né? Aqueles valores que eu comentei para vocês. Bom, o que acontece? Isso aparece em animais que eles analisaram inicialmente. O Cran e Taylor vão analisar perus, animais que têm membros superiores muito leves, tá? Que tem pouco. Então, eles vão dizer assim que essa teoria fechou em alguns animais, onde não tenha, por exemplo, algumas aves que, para se locomover de modo terrestre, usam pouco braço. Tá? Só que em humanos, o Marsh depois vai publicar um trabalho, que é desse grupo mesmo, mas ele vai publicar um trabalho onde eles conseguem analisar o custo de movimentar os braços em humanos, e vai ver que isso não é desprezível, é super importante. Né? E a gente sabe, o trabalho interno, que é principalmente o trabalho para oscilar os braços para frente e para trás, é super importante em corrida, e inclusive se torna predominante a partir dos 15 km por hora, né, de corrida. Então, não é pouca coisa, né? Além disso, a segunda premissa é que o volume muscular ativo seria semelhante, proporcionalmente a animais de tamanhos diferentes. O Billiner vai confirmar isso. Hoje, o Billiner é o diretor desse laboratório, é outro aluno do Taylor e é o atual diretor e também está com uma idade para se aposentar, né? Mas não tem mais informação desse laboratório aí. E, além disso, para essa teoria fechar, todos esses animais estariam operando, seus músculos, né, estariam funcionando em uma mesma zona de relações de força-velocidade. O que os uruguaios têm a maior honra de dizer isso, o professor Blanco e o Gabriel, eles vão confirmar isso num artigo muito legal, teórico, sobre força, sobre velocidades máximas, etc. Eles vão confirmar que em várias situações as relações de força-velocidade de músculos propulsores operam em mesmas regiões, que são muito próximas às relações ótimas de potência e eficiência ao longo da velocidade, que é uma marca evolutiva, né? A gente se esperaria isso, né? Porque durante milhões de anos, animais que gastam muito pouca energia provavelmente operariam seus músculos em regiões econômicas, né? Só que o que acontece, gente? Aqui tem mais um porém. Eu só queria dizer assim, ó, que eles propõem isso, só que depois eles vão entrar numa certa contradição, porque eles vão justificar também outra coisa que é mais importante para a teoria, que é o seguinte, que na verdade as relações de força-velocidade, elas em situações de corrida, e aí, claro, vamos colocar aqui já mais próximo do que acontece mesmo, especialmente em altas velocidades, intermediárias para altas, nós sabemos que vários músculos não vão nem alongar nem encurtar. Eles não vão produzir trabalho, nem potência mecânica. Eles vão produzir forças isométricas. Né? E quem vai mudar o comprimento de unidades músculo-tendão são tendões, principalmente. Alguns músculos vão operar isometricamente. Isso já tinha se visto desde o final dos anos 70 e anos 80, que cangurus e alguns animais muito saltadores já faziam isso, já se tinha visto isso. Em ser humano vai vir um pouco depois, mas mesmo assim, em torno dos anos 90, começa a aparecer os primeiros registros. E agora tem se confirmado isso. Isso que eu acabei de dizer para vocês, que é uma base do que a gente fala também sobre o mecanismo elástico, lembrando lá das assimetrias, T-push e T-break, né? O tempo de trabalho positivo e negativo em contato. Quando eles são iguais, esses tempos, é um sinal de que tendões estão respondendo pelas mudanças de comprimento de toda a unidade. Tá? Eles vão jogar muito com isso no artigo. Só que, claro, não vai fechar bem com essas relações de força-velocidade, porque o que acontece? A relação de força-velocidade ela vai estar ótima, a maior potencial de produção de força de um músculo, se a gente vê só a fase concêntrica, é lá perto, é na isometria. É quando não tem concêntrica, é quando está na isometria, porque lá é um potencial maior. Né? E isso vai ser, de certo ponto de vista, econômico. Então, né, os músculos vão operar sobre aquela faixa, onde o meu potencial de produção de força é maior. Portanto, eu vou poder usar até fibras mais oxidativas, né? Tá? Então, fecha em teoria, só não bate sobre as questões das velocidades baixas. Isso aí não, porque aí não
não está em isometria os músculos, né? Bom, vamos ver uma aplicação em seres humanos dessa teoria, pessoal. São pouquíssimos, tá? Ligado ao nosso campo. Esse aqui vai fazer... O que eles vão fazer? Eles vão comparar corredores homens e mulheres. Tá? Mulheres são reconhecidamente como menos econômicas do que homens. Tá? Eles vão confirmar isso. Aqui estão os valores de consumo de oxigênio, mesmo que não seja a melhor medida de custo. Tá? Ela está correta, é o que se esperava mesmo, né? Mulheres gastando mais energia. Mas vejam só, o tempo de contato vai estar, mesmo em mesmas velocidades, né, vai estar acima. O inverso desse tempo de contato, tá? Vai estar acima. Significa que o tempo de contato é menor nas mulheres. Tá? É menor. E aí fecha com a teoria dele. Resumindo, isso aqui é a principal mensagem do artigo ligada à questão central da teoria do Cran e Taylor, né? De que o inverso do tempo de contato vai explicar de forma correta aqui nesse nível de comparação, que aqui é um pouquinho amplo, né? Mulheres versus homens, né? A economia deles. Tá? As diferenças de economia vão ser explicadas por esse fator, que é o contrário daquilo que a gente pensa quando vai analisar a mecânica de corrida ligada ao modelo elástico. As mulheres tiveram um tempo de contato, no caso aqui, menor, né? Porque é o inverso do tempo de contato. Então, o tempo de contato é menor nas mulheres, objetivamente. E isso vai ser ruim, isso vai gerar menos economia. Né? Aqui a gente já vê problema, tá, pessoal? Eu falei isso, mas o que eu quero dizer para vocês é assim, ó, que em estudos no intraespécie, quando tu pega o mesmo corredor, tá? E aqui entra, eu acho que já vamos falar desse dado. Se eu pegasse só essas mulheres que nunca treinaram, vamos dizer que elas nunca tenham treinado, são corredoras, né? De meia e longa distância, e anos que não treinavam força rápida. Se tu colocar elas para treinar força rápida, a gente sabe que melhora a economia e melhora também a biomecânica de corrida. Eles tendem a correr com tempo de contato menor, mas vejam que vai contra a teoria do Taylor. É só isso que eu não quero atrapalhar tanto, mas vai contra. Por isso que ela é um pouco estranha, essa teoria. Ela funciona bem, aí eu já venho a minha mensagem, a minha análise, para interespécie ou situações bastante diferentes de energética. Tá? Quando tu tem efeitos de tamanho ali um pouco mais importantes, né? Provavelmente entre mulheres e homens já aparece aqui, né? Porque o dado está aí, né? Mas quando tu vai analisar o intraespécie, o intrassujeito, não só a espécie, né? Porque aqui nós estamos falando da mesma espécie, mas o intrassujeito, aí essas relações podem ser inversas. Aí tem que ter um cuidado, e essa é a crítica que muita gente tem para essa teoria, porque no mundo real do treinamento nosso não é bem assim. Mas na interespécies e coisas assim, é uma bela teoria. Além disso, eles vão analisar também diferenças entre corredores aí do mesmo sexo, né, de meia distância e longa distância. E vão aparecer algumas mudanças, tá? Mas elas não vão ser tão claras assim. Mesmo assim, eles vão dizer que em parte, a teoria do Cran e Taylor explicam essas diferenças, mas não é tão claro, tá? Aqui a gente vê, por exemplo, vamos partir também do pressuposto, tá? Os corredores de longa distância são mais econômicos do que os de meia distância em velocidades mais baixas, tá? Então, vamos pegar aqui, ó, nessa curva aqui, que é central, ó, aqui é o tempo de contato. Vejam, agora não é o inverso, agora é o tempo de contato direto, né? Vejam que aparece diferenças, os corredores de longa distância têm um tempo de contato maior do que os de meia distância em relativamente baixas velocidades. Não é nada baixo isso, né? 5 metros por segundo é bastante coisa, tá? Não lembro agora, uns 18 km por hora, por aí. Mas dali para cima, vejam que tem uma diferença. O tempo de contato é maior nos corredores de longa distância. E isso ajuda a entender o porquê que eles são mais econômicos nessas velocidades. E nessas aqui se inverte, mas aqui não mostra tão, a teoria não fecha tanto. Mas tendencialmente leva para esse sentido, né? Coisas que o Briswalter já tinha visto, outros caras tinham visto, que corredores de meia distância são mais econômicos em velocidades mais rápidas, que é mais específico para as provas deles, né? E os de longa distância são mais econômicos para as velocidades relativamente mais baixas, provas mais longas, né? Onde a velocidade é um pouco mais baixa.
e o tempo de contato fecha, pelo menos nessa zona aqui, daquele jeito que pode parecer estranho se alguém olha, está muito ligado só ao CAI, né? O ciclo alongamento e encurtamento. Tá? Aí aparece essa questão. E aqui nós temos corredores do mesmo sexo, são os caras mais próximos, mesmo que a gente saiba que treinam coisas diferentes, né? São mundos um pouquinho diferentes. Eles vão julgar até as frequências ó, de passada, também tem um certo cruzamento, né? A frequência de passada do corredor, como o tempo de contato é maior, o de corredor de longa distância ó, vai aparecer um pouquinho mais baixo, mas não é significativo, é só uma tendência, né, desse cruzamento aqui, né, que levaria a pensar sobre essa questão do tempo de contato, que aqui aparece mesmo numa velocidade, né, não é em todas, né. E a mensagem são essas, eles vão forçar um pouco, e aí tem que se olhar com cuidado, mas nesses dados fechou, né, entre homens e mulheres ajuda a explicar, né, que homens e mulheres demonstram diferenças significativas no tempo de contato, né, em velocidades comuns, sugerindo diferenças entre sexos no custo metabólico, ajudando a explicar as diferenças entre sexos, né, que são reconhecidas, assim. E a segunda mensagem é que esses corredores de elite, né, de meia e longa distância, mostraram diferenças em taxas de mudança, viram que aqui eles tiveram que ser um pouquinho mais na questão de curvas ali, e que realmente aparecem tendências claramente diferentes ali, né, conforme a velocidade aumentou. Então, mostrando que há essa velocidade dependência do custo, que já se sabia, mas também das determinantes mecânicas, que conversam, de certo modo, não é tão claro, mas também ajudam a explicar essas diferenças de custo, velocidade dependente, né? Como eu falei para vocês, que é o longa distância ser mais econômico em velocidades mais baixas e o de meia distância mais econômico nas velocidades mais altas. Isso tem relação com a especificidade, né, de treino e de provas, né, e desempenho. Deixa eu ver aqui que horas são, gente, 9h36. Dúvidas, pessoal, até aqui? Ô, professor, eu tenho uma, mas eu não sei se não vai estar fugindo um pouco do que a gente está falando. Diga. Tem a ver com o tempo de contato e treino. Eu fico pensando assim, se eu pego um indivíduo e treino ele, vamos dizer assim, um trabalho reativo ali, pliométrico, né? Eu espero que o tempo de contato vai diminuir. Ou se não, o tempo de contato efetivo. Mas vamos ficar só no tempo de contato, que acho que já está dando confusão bastante. Eu espero que esse tempo de contato vai diminuir, mas eu não sei o que acontece, vamos dizer assim, com o pico de impacto, vamos dizer assim. Eu espero que ele vá aumentar, que ele vá se manter o mesmo. Pelo que ficou parecendo aí, a impressão que eu tenho para justificar um tempo de contato menor com menor economia, né, de corrida, seria esse pico aumentar. Isso. Aí, exatamente. O tempo de contato menor, ele tem muita relação com maior pico de impacto, tá? Se tu pega lá o estudo do Legrand, Cavanha, eles mostram claramente que onde o cara é mais elástico, é onde ele tem ali picos de força muito altos, né? Conforme vai passando o tempo, esse pico, o ativo, né, que a gente, não, desculpa, o passivo é o pico de impacto, a primeira curva, aquela passiva, ela vai diminuindo ao longo do tempo e também vai sinalizando esse tempo de contato um pouco maior, assim, que o cara não seria tão elástico com isso. Aí a gente tem que achar, claro, há uma otimização nisso, né? Porque a gente, por um lado, a gente quer reduzir pico de impacto, porque dá lesão, né? Mas, por outro, a gente tem que cuidar, porque não adianta, se a gente correr num EVA enorme, coisa mais fofa do mundo, a gente gasta muito mais energia. Então há uma otimização entre essas duas coisas, né? E isso que nos leva a pensar. Mas isso que tu está falando, tu vê que está tudo ao contrário do que o CRAN está comentando, está trazendo, do que essa teoria traz, resumindo. É uma adaptação muito específica que a teoria não se ajusta. Esse é o problema deles. Eles têm recebido muita crítica porque, claro, os caras vão fazer esse estudo, como tu disse, e acontece esses padrões. E aí ainda tu falou da questão do pico, né? Que geralmente está relacionado, tá? Geralmente está, então, já respondendo a tua questão. Mas levando para o assunto da aula, o problema é que ela é invertida sobre o que se pensa sobre essa teoria. Essa teoria vai dizer que os animais
maiores, claro, os animais mais econômicos, eles vão ser mais econômicos porque o tempo de contato é maior, Uhum. né? Claro, numa macroanálise, isso serve até entre homens e mulheres, como eu acabei de mostrar. O problema é quando a gente vai para o atleta, aí no teu caso. Aí a gente faz esse treino, a gente vê que o cara melhorou a economia e não foi porque o tempo de contato aumentou, o tempo de contato diminuiu, realmente, diminuiu. Então, essa teoria não ajuda a explicar essas adaptações específicas, né? Mas, mas Ah, se a gente fizer... Pode falar, pode não, falar. não, não. Eu ia falar que, no fim das... E temos que lembrar que quando a gente fala da mecânica de corrida aí voltado para o modelo elástico, quando a gente quer relacionar esse tempo de contato, por que que diminuiu, né? E melhorou a economia? É porque provavelmente o cara está sendo mais elástico, né? Isso Sim. é, isso é o significado desse tempo de contato menor. Aí temos que lembrar que ainda essa medida é muito limitada. Seria melhor a gente medir o tempo de contato efetivo, né? Aí a gente teria Sim, uma informação mais direcionada ao modelo elástico. mas tu não acha que pode ser uma saída, além de olhar só para a questão do tempo de contato, olhar para o tamanho do pico? Pensa assim, né? Eu vou tentar botar um exemplo para ficar mais fácil de entender o que eu quero dizer. Eu tenho um tempo de contato X, apliquei um treino e ele foi para meio X, né? Só que o pico de impacto aumentou 2 vezes também. Então, se eu fosse fazer um cálculo da área sobre a curva, seria a mesma coisa. Eu só mudei, vamos dizer assim, a mecânica, né, por trás de como eu estou fazendo a passada. Para esperar uma economia, eu esperaria que reduzisse o tempo de contato sem aumentar pelo menos o dobro do pico. Não sei se eu consegui ser claro. Não, eu te entendi, só que assim, ó, só para a gente ir para o lado mecanístico, a questão é que quando a gente fala que aumenta o pico, ele do ponto de vista teórico, ele não tem ele não tem um significado tão direto, entende? Uhum. Tu ser mais, tu fazer uma técnica, né? Porque é uma estratégia, deixar o joelho mais estendido, mais alinhado com a linha de força, etc., de forma a esse pico ser maior, né? Ele ele por si não traz direto uma explicação de como os teus músculos e tendões funcionariam como mais próximos de um elástico, entendeu? Ou de forma mais otimizada esse elástico. Ele não é tão claro. Ele é na verdade uma repercussão de coisas que também vão fazer tu ser mais elástico, que é o fato Sim. do tempo de contato. Então, mas não vejo problema nisso, tá? Por outro lado, eu acho que é legal. Se aparece como um melhor marcador, ótimo. Só que eu nunca vi isso. Tá? Uhum. E talvez porque não vi mesmo, não é que não existe. Tá? Então teria que ver se existe. Às vezes, sim, tem marcadores que a gente vê que são indiretos, mas eles são muito bons da prática. Né? Então, por um lado, realmente, picos de impacto a gente sabe muito mais, tem muita informação também, né? Daria para ver se correlaciona, mas eu nunca vi. Né? E aí, indiretamente, eles explicariam essa questão elástica, né? Entendeu? É só esse o cuidado assim que eu teria, mas não veria problema em enxergar isso. O outro problema não, é que é uma limitação disso que tu está dizendo, que o Cavanha teve muito, é que as plataformas dele eram muito antigas, tá? Tinham vibrações naturais não muito boas, então era mais difícil enxergar esse pico mesmo em maior qualidade. E isso não é uma coisa tão simples, assim, eu vou dar o caso para vocês. Eu já fiz alguns testes nas plataformas lá da PUC, e não adianta, se tu bate nela num canto, às vezes ela atinge ali uma vibração natural da plataforma e aí tu vê ruído na curva. É o que a gente diz, assim, aquela curva que a gente mostra do pico lindo, aquilo é curva de livro, né? Então, o pico esse, às vezes, ele tem mais fontes de erro, né? Mas, também, isso eu posso dizer com certeza, os mais velhos nem conseguiam analisar isso porque não tinha como naquelas plataformas. Isso eu posso dizer porque eu usei elas, inclusive. Né? Imagina, eu caía os sensores de força e eu tinha que abrir a plataforma e colar eles de novo. Hoje não, hoje elas são todas autocalibradas, com uma qualidade muito melhor. Então, também tem essa razão aí. Valeu, professor. Muito bem, pessoal. Mais dúvidas? Um comentário até aqui sobre essa teoria do Taylor? A gente, até para contar para vocês, a gente fez umas tentativas
assim, muito observacional, assim, de pegar esses valores de tempo de contato e cruzar com informações de economia, assim, em algumas situações, tá? E realmente nas nossas análises, claro, eram tudo corredores que faziam algum treino, etc. As contas não fechavam, porque a gente começava a ver que vários deles se tornavam mais econômicos diminuindo o tempo de contato. E aí não fechava a teoria, não tinha a questão... Claro que aí é diferente, porque o tamanho não era da mesma proporção onde a teoria foi colocada. Por isso que a resposta é essa, não é que ela é errada, ela só tem que ser aplicada para as coisas certas, que não é no nosso mundo mais aplicado, né? Essa é uma limitação. Agora, tem situações onde o tamanho pode diferenciar e aí isso pode aparecer, tá? E segue com a frequência de passada também. Os animais, aí entra uma característica que é bem factível, assim, é bem intuitiva, né? Os ratinhos, os animais pequenos têm frequências de passada muito grandes, né? Eles têm, e isso leva até atividades locomotoras menos aeróbicas, assim, por estratégias até de ecológicas, né? Esses animais quase sempre têm que estar fugindo, então eles disparam para algum lugar, tipo assim, enquanto que os animais maiores têm um pouco mais de tranquilidade para assumir velocidades de cruzeiro, talvez, né? Na natureza. Mas, de qualquer jeito, a frequência de passada dos animais maiores vai diminuindo assim, fortemente em relação aos animais menores, né? Conforme vai aumentando o tamanho, a frequência de passada vai diminuindo, né? O tamanho vai aumentando, os comprimentos de passada vai aumentando, então, para as mesmas velocidades, as frequências são menores, né? Resulta nisso também. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, vou dar um break, tá? Para minha cabeça, e para de vocês, só imagino. Tá, mas vamos, por favor, me deem uns 10 minutos, 9h56. Não, vamos para 10 horas. Pode ser? Deixa eu